Segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Seu capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, leremos até o verso de número 8. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Oh, glória a Deus. Diz assim o texto: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, e ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. E se você puder e quiser, se assente aí dizendo graças a Deus. Glória a Deus, Pai. Me dê a sua atenção de presente, por favor, nesta noite. Antes de nós fazermos a exposição do texto, feche os olhos uma vez mais para nós entregarmos esse momento na mão de Deus. Senhor Deus e eterno Pai que estás no céu, a Tua palavra foi lida, Pai, e agora será pregada, Pai. E como eu tenho um costume de falar com o Senhor, se eu pregar de mim mesmo esta noite, Pai, será a pior mensagem já pregada na face da terra. Mas se Teu Espírito Santo, Pai, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, tomar o Teu humilde servo nesta noite, Pai, eu sei que vidas serão incendiadas, impactadas pela Tua palavra. Pessoas que adentraram porta do templo adentro não irão sair da mesma forma que entraram, mas irão sair daqui impactadas, incendiadas pelo Seu poder. Senhor Jesus, fale conosco, Pai, porque verdadeiramente nós queremos ouvir a Tua voz e ser incendiado por Sua presença, graça, bondade e misericórdia neste lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz, é isso que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós acabamos de ler um texto que está situado na carta de Paulo a Timóteo, carta esta que é conhecida por nós como carta pastoral. Paulo, quando esteve aqui nesta terra, Paulo, para quem não sabe, escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, foi Paulo quem escreveu. E dentro das cartas de Paulo, nós encontramos as cartas de Paulo direcionadas às igrejas, Filipenses, Colossenses, Tessalônica, carta de Paulo às igrejas da Galácia. E encontramos também as cartas de Paulo pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas cartas pastorais, é Paulo muitas vezes instruindo os seus filhos na fé, Timóteo, a como se comportar, a como andar, a como se portar, a como apacentar, a não se afastar da sã doutrina, a continuar pregando a palavra, a continuar vivendo a palavra, a continuar andando na palavra. É na carta de Paulo a Timóteo, que Paulo vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, posso te aconselhar? Foge dos desejos da tua mocidade. É na carta de Paulo a Timóteo, que Paulo vai falar assim: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, na qual os homens serão egoístas, egocêntricos, desobedientes a pais e a mães, serão presunçosos, amantes de si mesmo, infiéis, inimigos de Deus. É Paulo escrevendo a carta a Timóteo, que vai dizer assim: Timóteo, nos últimos dias, os homens se apostatarão da fé e não suportarão a sã doutrina e procurarão mestres, pastores, doutores, que lhe pregam o que lhe dá prazer, que lhe ensinam o que lhe dá prazer, porque terão coceira nos ouvidos. Lucas, o que é isso? Permita-me explicar isso daqui rapidinho. Paulo está dizendo: nos últimos dias, não irão mais querer ouvir sobre santidade, porque tempos modernos, a moda vai ser teologia da prosperidade.
Nos tempos modernos, não irão mais querer ouvir sobre santificação nem arrependimento, porque o tempo moderno, a teologia vai ser coutilizada, e as palavras não vão ser mais confrontadoras, mas vão ser palavras motivacionais. Mas pelo pouco tempo de caminhada que eu tenho, e que meus pais me ensinaram desde a minha juventude, da minha adolescência, meus pais sempre me disseram: o que não me confronta não tem poder para transformar a minha vida. Não adianta a gente chegar aqui com o evangelho motivacional, não adianta a gente chegar aqui com o evangelho coutilizado, não adianta chegar aqui com o evangelho que massageia o nosso ego, se não está disposto a mudar e transformar a nossa vida. Evangelho ainda continua sendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Paulo está instruindo a Timóteo, dizendo: Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos, os homens se apostatarão da fé, os tempos serão difíceis, Timóteo, mas Timóteo, ninguém despreze em você a tua mocidade, antes seja o exemplo dos fiéis. Sabe o que Paulo está dizendo, Timóteo? Por mais que todo mundo se desvie, por mais que todo mundo se afaste, que todos venham olhar para você e venham ver você jovem, mas venham falar: é jovem, mas é crente, é jovem, mas pratica a palavra, é jovem, mas anda na palavra, é jovem, mas vive a palavra. Timóteo, por mais que todos venham se apostatar, você na sua juventude continue crente, viva uma vida de acordo com o que está escrito. Então as cartas de Paulo a Timóteo, é Paulo como pai na fé instruindo ao seu filho como ele deve se portar, como ele deve apacentar, que ele deve manejar bem a palavra da verdade. Só que agora nós estamos diante do texto que nós acabamos de ler, irmãos, e por favor não feche a sua Bíblia, porque nós iremos usá-la. E Timóteo, Paulo escrevendo a carta a Timóteo no capítulo 2, verso 1, olha o que ele vai dizer: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, Paulo está dizendo a Timóteo: fortifica-te. Só que Paulo não fala fortifica-te na sua própria sabedoria. Por que não fortifica-te na sua própria sabedoria? Porque o homem mais sábio de toda a Bíblia Sagrada na Antiga Aliança, conhecido por nós como Salomão, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer assim: e Salomão amou muitas mulheres estranhas, além da filha de Faraó, que no tempo da sua velhice perverteram o seu coração, introduzindo a idolatria no meio do seu reinado e trazendo para o reinado de Salomão a ira de Deus. Então o homem mais sábio de toda a Bíblia, que confiava na sua sabedoria, no tempo da sua velhice, permitiu o seu coração ser pervertido. Então Timóteo, não confie na sua própria sabedoria. O texto aqui não está dizendo: Timóteo, confie na força dos seus próprios braços, ou fortifica-te na força do seu próprio braço. Por quê? Porque o homem mais forte da Antiga Aliança, conhecido por nós como Sansão, por ter negligenciado a palavra de Deus e a voz de Deus, e por ter brincado por muito tempo, o seu cabelo é cortado, e a Bíblia diz: Sansão não percebeu que o Espírito já havia se retirado dele. Então o homem mais forte da Antiga Aliança, por ter confiado na sua própria força, um dia ficou na mão. O homem mais sábio de toda a Antiga Aliança, por ter confiado na sua própria sabedoria, um dia ficou na mão. Aí vem Paulo escrevendo a carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, se tiver que se fortalecer, não se fortaleça na sua sabedoria, porque a sua sabedoria é falha, imperfeita, pode deixar na mão. Não confie nem se fortaleça na força do seu próprio braço, porque a força do seu próprio braço é falha, pode deixar na mão. Mas se tiver que se fortalecer, se fortificar, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Lucas, mas por que Paulo está pedindo para Timóteo se fortalecer na graça? Porque uma coisa que Paulo entendia era fortalecimento na graça. Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, Paulo vai falar assim: ó, e existe um homem que foi até o terceiro céu, não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas eu vi coisas inefáveis que é impossível descrever no vocabulário humano, e quando eu desci, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. E orei a Deus uma vez e nada, orei a Deus pela segunda vez pedindo para tirar o espinho na carne e nada, orei pela terceira vez dizendo: Senhor, retire o espinho na carne. E o Senhor virou para mim e disse: eu não vou tirar o espinho na carne e nem vou afastar o mensageiro, mas todavia a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Lucas, o que é isso? Jesus já está dizendo para Paulo: Paulo, olha só, eu sei que o espinho está machucando, eu sei que o espinho está te causando aflição, eu sei que o mensageiro de Satanás está te esbofeteando. Eu não vou arrancar o espinho, eu não vou afastar o mensageiro, mas todavia também a minha graça nunca te abandonará. Oh, glória a Deus, Pai. Só que olha o texto, gente, a construção de Paulo no texto. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em quem? Que há em Cristo Jesus. Eu gosto da construção de Paulo, porque Paulo está dizendo assim, ó, se vocês querem se fortalecer na graça, se vocês querem se fortificar na graça, se vocês querem viver uma vida na graça, entenda, a graça é para quem está em Cristo, porque graça está em Cristo Jesus. E fora de Cristo, não tem graça. Para quem está fora de Cristo, não há graça. Irmãos, a graça é para quem está em Cristo Jesus. E quem não está em Cristo, está debaixo do jugo, está debaixo da condenação eterna, está debaixo do juízo. Todos nós, em Romanos capítulo 3, vai dizer Paulo, que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós, tanto eu quanto vos prego, quanto você que me ouve, todos nós somos pecadores, falhos e imperfeitos. E qual o salário do pecado? Romanos capítulo 6, verso 23 vai dizer que o salário do pecado é perfeito. Então, se todos nós somos pecadores, e João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não há verdade, todos nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. E o que nós merecíamos? Condenação eterna. O que nós merecíamos? Juízo eterno. O que nós merecíamos? Viver eternamente no inferno. Mas Lucas, por que nós não estamos condenados? Por que nós não estamos debaixo da ira de Deus e nem debaixo do juízo? Porque Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, não são governados mais pela natureza pecaminosa, mas são governados e regidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, para quem está em Cristo, não está mais debaixo do jugo do pecado, não está debaixo mais da condenação eterna, mas está debaixo agora da misericórdia e graça de Deus. Fora de Cristo, irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, o nosso passado nos condena. Fora de Cristo, os traumas do passado muitas vezes tiram a nossa paz. Fora de Cristo, muitas vezes os traumas do passado nos impedem de dormir e de reclinar a nossa cabeça sobre o travesseiro. Mas Lucas, e para quem está em Cristo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e absolutamente tudo se fez novo. A graça é para quem está em Cristo, a graça é para quem vive em Cristo, a graça é para quem escolheu renunciar tudo e todos para andar e caminhar diante da presença de Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Verso 3, olha isso comigo, por favor. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Gente, Timóteo viu muitos milagres andando com Paulo, sim ou não? Fato. Timóteo ouviu muitas pregações andando com Paulo, sim ou não? Claro. Então Timóteo já viu milagres, Timóteo já viu sinais, e Timóteo já ouviu pregações extraordinárias. Só que Paulo agora vira e fala assim, Timóteo, já viu muitos sinais, já ouviu muita pregação, já ouviu muito sermão, agora sofre, pois, comigo também as aflições. Lucas, o que é isso? Evangelho, gente, não é só vitória. Evangelho não é só glória. Evangelho não é só milagre. Evangelho não é só poder. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, o Evangelho, nós precisamos entender que haverá tempos de aflições. O próprio Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele fala assim, todos aqueles que escolherem viver pietosamente, padecerá perseguição. Escolheu andar com Cristo, escolheu viver uma vida honesta, se prepara, vai ser perseguido, se prepara, vai ser rejeitado, se prepara, vai ser caluniado. Mas Lucas, aonde que está a minha esperança? Mateus capítulo 5, verso 11, Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, e quando disserem todo falso testemunho contra vocês, por causa do meu nome, exultai, alegrai e folgai nesse dia, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus.
Lucas, o que é isso? Pode ter porta fechada na terra, pode ter perseguição na terra, pode ter rejeição na terra, mas o céu está nos esperando e tem um galardão celestial que nos aguarda lá em cima. Oh, glória a Deus. Então sofre, pois, comigo as aflições. Mas olha o que ele diz no texto: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Eu gosto da visão do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, irmãos: sofre as aflições comigo como bom soldado. A visão de Paulo para com a igreja não é a visão da igreja como hospital. E permita-me falar algo. Eu vejo muitas pessoas falando: a igreja é hospital. Tudo bem, a igreja cuida, a igreja sara, o Senhor é o médico dos médicos, fato. Mas se você perceber a visão de Deus para com o seu povo e a visão do apóstolo Paulo, Deus vê o povo como um exército. Por que não o hospital? Porque o hospital fala de um ambiente onde está cercado de leitos e pacientes que estão deitados no leito. A igreja não nasceu, não foi criada para ficar deitada no leito, se medicando da palavra sempre, sem fazer absolutamente nada. A igreja foi chamada para ser guerreiros e guerreiras diante da presença do Senhor, para lutar e batalhar diante do exército de Cristo. Mas Lucas, aonde que está isso? Ezequiel, capítulo 37. O profeta está no vale, ele diz assim: e profetizei como ele me deu ordem, e pôs-se em pé um grande hospital, ou pôs-se em pé um grande exército? Logo, entendemos que Deus não levantou hospital, Deus levantou exército. Mas Lucas, isso daí é antiga aliança. E na nova aliança, Efésios capítulo 6, Paulo fala assim: calce os pés na preparação do evangelho, cinge os lombos com o cinto da verdade, tome sobre o seu peito a couraça da justiça, agarre no seu braço o escudo da fé, pegue a espada do Espírito e vamos para a guerra, rapaz, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principado e potestade que estão nas regiões celestiais, e as portas do inferno não mais prevalecerá contra a igreja militante do Senhor. Oh, glória a Deus. A igreja, ela é exército. Deus nesses últimos dias vai levantar homens e mulheres cheios da presença, com autoridade espiritual, para invadir e acabar com as portas do inferno. Só que, irmãos, olha o que ele vai dizer no verso 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, porque a finalidade é agradar quem o alistou. Paulo está dizendo assim: Timóteo, se você faz parte do exército de Cristo, entenda, não podemos nos embaraçar com o negócio desta vida. Não podemos amar os negócios desta vida. Não podemos nos apegar aos negócios desta vida. Sim, temos que trabalhar, temos sonhos a realizar, temos coisas a fazer, fato. Mas nós não podemos nos embaraçar. O que o apóstolo João fala lá na primeira epístola de João? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isso não é do Pai, mas do mundo. Mas a soberba passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos nos embaraçar com o negócio desta vida, não nos apegar com o negócio desta vida. Mas Lucas, porque agora eu vou explicar o perigo disso. Filipenses capítulo 3, verso 18 a 20. Olha o que Paulo vai falar, Matola, na igreja de Filipos. Igreja de Filipos, eu já disse a vocês, e agora repito a vocês chorando, que esses homens que estão entre nós, perceba a expressão, não é que andam conosco, porque quem anda conosco está traçando o mesmo caminho, está caminhando para o mesmo alvo. Esses homens que andam entre nós são inimigos da cruz de Cristo. Lucas, o que é isso? Não querem glorificar Jesus pelo seu sacrifício, não valorizam o sacrifício de Jesus no Calvário. Segundo ponto, o Deus deles são o próprio ventre. Lucas, o que é isso? Não querem realizar a vontade de Deus, não querem fazer a vontade de Deus, só vivem para realizar as suas próprias cobiças e as suas próprias concupiscências. E olha o terceiro ponto: só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não pregam sobre arrebatamento, eles não querem saber de salvação eterna, eles não querem saber da volta de Jesus. Eles só querem o melhor dessa terra e estão enraizados às coisas terrenas. O fim desses homens, diz Paulo, é a
perdição. Mas quando Paulo se refere à palavra à igreja, ele diz: porém a nossa pátria está no céu, a qual nós esperamos e aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Lucas, o que é isso? Viva na terra, trabalhe, estude, construa os seus sonhos, realize os seus sonhos, mas sempre com a mala espiritual pronta, dizendo: quando a trombeta tocar, o carro vai ficar, a casa vai ficar, os bens materiais vão ficar, mas eu e a minha família subiremos para morar eternamente com Ele no reino dos céus. Oh, glória a Deus, Pai. Maravilhoso Deus da glória. Verso de número 5: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, vai fazer parte do exército? Não pode se embaraçar com o negócio desta vida, mas não pense que vai viver na presença de qualquer maneira. Dentro da presença tem que militar, se quiser ser coroado, legitimamente, porque dentro do reino existe legislação, dentro do reino existem leis. E agora redobre a atenção para isso, por favor. Qual é a nossa regra de fé em prática? É a palavra. E permita-me falar algo, gente. Toda a promessa de Deus está condicionada à forma que nós nos comportamos de acordo com a sua palavra. Se nós queremos receber bênção de Deus, se nós queremos receber coroa da vida, se nós queremos ser alcançados pelas bênçãos do Senhor, nós precisamos obedecer a palavra. Eu sou muito chato. Às vezes eu vejo o pregador subindo na tribuna, falando assim: Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai fazer, o cativeiro vai girar, tudo vai acontecer. Mas se nós obedecermos, se nós praticarmos, se nós vivermos. Lucas, aonde que está isso? Você vai sair daqui entendendo que nós precisamos ler, praticar e meditar na palavra. Josué capítulo 1 verso 8, depois da morte de Moisés, Deus vira para Josué e fala assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, e faça conforme tudo quanto nele está escrito. E aí, Lucas, o que eu ganho com isso? Então prudentemente te conduzirás, eu, Senhor, serei contigo por onde quer que andares, e tudo quanto você fizer, se prepara, prosperará. Mas Lucas não me convenceu a ler Bíblia, nem praticar Bíblia. Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no jogo do Flamengo, não senhor e não senhora. Antes tem o seu prazer na novela das 9, não senhor e não senhora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lucas, o que eu ganho com isso? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e produz o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, se prepara, prosperará. Mas Lucas não me convenceu a ler Bíblia, só está falando de Antigo Testamento, só de Antiga Aliança. Vamos para a Nova então, rapaz. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Satanás vira para Jesus e fala: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Jesus vira para ele e fala assim: rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lucas, eu ainda não me convenci a ler Bíblia. Evangelho de Lucas capítulo 5, verso 1. Os pescadores trabalharam a noite inteira, mas nada conseguiram apanhar. Jesus chega no barco de Pedro e fala: Simão, lança a rede. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Segura a Bíblia com força para a gente dar glória para Jesus, porque se não ler Bíblia agora, pastora Rose, não vai ler Bíblia nunca mais. Evangelho de João capítulo 6, verso de número 68. Jesus olha para trás e só sobraram os 12 discípulos. Jesus vira e fala assim: vocês não querem ir embora também não? Pedro toma a palavra e fala: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Alguém pode exaltar por essa palavra? Alguém pode glorificá-lo pela palavra dele? Aleluia.
vivamos a palavra, andemos na palavra, pratiquemos a palavra, porque as bênçãos de Deus só vai recair sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, se nós militarmos legitimamente, obedecer a legislação que foi nos deixada. E qual é? A palavra de Deus. Militar legitimamente. Mas Lucas, já escolhi fazer parte do exército. Lucas, já escolhi ser soldado de Cristo. Lucas, renunciei tudo para poder obedecer normas, regras e princípios. Não me embaracei com o negócio desta vida. O que eu vou ganhar com tudo isso? Por favor, verso de número 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar ou a desfrutar dos frutos. O que é isso? Paulo está consolando a Timóteo, dizendo: Timóteo, se você está trabalhando, se você está renunciando, se você está fazendo, se você está obedecendo os princípios, se prepara. Quem trabalha também desfruta, e é o primeiro a desfrutar daquilo que Deus tem para manifestar, daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Lucas, aonde que você quer chegar? Olha a expressão no texto: o lavrador que trabalha. Gente, lavrador trabalha na lavoura. Lavoura, lavrando a terra, não tem plateia, não tem muita gente vendo, e muitas vezes ninguém quer trabalhar em lugar onde não tem ninguém olhando, em lugar onde não tem ninguém observando. Mas Deus está dizendo: ó, pode não ter ninguém vendo quando você está orando, pode não ter ninguém vendo quando você está buscando, pode não ter ninguém vendo quando você está jejuando, pode não ter ninguém vendo quando você está pagando o preço. Mas olha o que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, verso 10. Timóteo, para isso trabalhamos, para isso labutamos, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, mas é galardoador de quem permanece fiel. O que é isso? Paulo está dizendo: Timóteo, lembra daquela palavra que Jesus falou: grande é a seara e poucos são os... Então a seara é grande, mas pouca gente que quer trabalhar. A seara é grande, mas pouca gente que quer orar. A seara é grande, mas pouca gente que quer buscar a presença de Deus. Aí Paulo fala para Timóteo: Timóteo, oramos quando ninguém quer orar, buscamos quando ninguém quer buscar, pagamos preço quando ninguém quer pagar, mas Deus é salvador de todos os homens, mas Ele é galardoador de quem permanece fiel, de quem permanece vivendo uma vida de fidelidade. Lucas, o que é isso? Sua vida de oração não é em vão, sua vida de jejum não é em vão, sua obediência à palavra não é em vão. Quando Deus resolver abençoar a terra, Ele vai abençoar aqueles que estão permanecendo fiéis à presença dEle. Oh glória! Vale a pena permanecer fiel diante a presença do Senhor. Só que, irmãos, redobre a atenção por favor para isso. Depois de Paulo ter falado tudo isso, no verso 8, olha o que Paulo vai falar. Timóteo, para consolar o seu coração, lembre disso, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, e ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Paulo inicia o texto falando para Timóteo se fortificar na graça. Se Paulo está dizendo para Timóteo se fortalecer, participar das aflições, viver como um bom soldado, militar legitimamente, você acha que vai ser fácil? Tu acha que é fácil sofrer pelo evangelho? Você acha que é fácil obedecer cada vírgula, cada parágrafo da palavra? É guerra, é luta, são dificuldades. E muitas vezes, quem tem ministério sabe, quem serve a Deus sabe, que nem sempre a gente está feliz. Tem momentos que a gente pensa em desistir, tem momentos que a gente pensa em jogar a toalha, tem momentos que a gente pensa em chutar o balde, tem momentos que a gente pensa em retroceder. Paulo está dizendo: Timóteo, quando você pensar em desistir, quando você pensar em retroceder, quando você estiver desanimado, não lembra-te de mim, porque eu sou falho, imperfeito e pecador. Não lembra-te do apóstolo Pedro, porque todos nós apóstolos somos falhos e imperfeitos, mas a sua viva esperança, saiba que nos momentos caóticos, nos momentos mais difíceis da sua vida, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e que ressuscitou dentre os mortos. A nossa esperança é viva, porque a nossa esperança não está em Allan Kardec, que nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu. A nossa esperança não está
está em Maomé, que nasceu, cresceu, se desenvolveu e morreu. A nossa esperança não está em Alá, que nasceu, cresceu, se desenvolveu e morreu. A nossa esperança está num Cristo que se despiu da glória, se esvaziou de si mesmo, nasceu, cresceu, se desenvolveu, foi pendurado no madeiro, verteu seu sangue no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive está. Então, se nós estamos desanimados, cremos que nós temos uma viva esperança e temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Lucas, quais são as promessas de Deus sobre as nossas vidas? Redobre a atenção, já vou passar o microfone, mas não perca isso por nada. Evangelho de João, capítulo 14. Antes de Jesus ter sido morto, ele vira e fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e preparar lugar, é sinal que eu voltarei outra vez para vocês, para vos levar comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Mas Lucas, isso daí foi antes da morte de Jesus e depois da sua ressurreição. Atos capítulo de número 1, a partir do verso 1. E Jesus, depois de ter sido ressurreto, a Bíblia diz que ele apareceu 40 dias com provas incontestáveis, infalíveis da sua ressurreição. E no 40º dia foi elevado às alturas. Enquanto os discípulos estão olhando para o céu, 2 varões vestidos de branco se puseram diante deles e disseram: varões galileus, porque estão com o olhar fixo para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado hoje às alturas, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Mas Lucas, quando isso acontecerá, Paulo escrevendo na carta à igreja de Tessalônica, ele vai dizer: ao ressoar da última trombeta, ele virá com voz de arcanjo e com o alarido de Deus, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos aqui aguardando ansiosamente a volta dele, seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares, para morar eternamente com ele no reino dos céus. Então só quem está aguardando a volta de Jesus, só quem está aguardando a vinda dele ansiosamente, adore ele, exalte ele, glorifique ele nessa noite. Aleluias. Jesus é a nossa viva esperança. Jesus é aquele que tem poder de restaurar, de transformar, de renovar as nossas forças, para nós continuarmos caminhando, para nós continuarmos progredindo em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor, nesta noite. Eu vou passar o microfone, mas eu quero que a igreja entenda isso e guarde no coração, irmãos. Toda palavra ela tem que ter um fundo pedagógico. Não adianta, irmãos, nós pularmos, sapatearmos, falarmos em língua, e quando sair daquela porta para fora, o que foi pregado? Não sei, mas foi top, o fogo caiu. Então precisamos entender que o que vai nos fortalecer, gente, no meio da caminhada, não é o nosso intelecto, não é a nossa sabedoria, não é a força do nosso próprio braço. Tem gente que está aqui, Daniel, que de repente está se perguntando assim, como é que eu passei tanta prova nesse tempo de pandemia, vi tanta gente se afastar, mas eu continuo de pé diante da presença. Tem gente que já parou para se perguntar, pastores, como é que eu enfrentei tanta dificuldade, tanta adversidade, vi muita gente retroceder, apostatar da fé, mas continuo perseverando no caminho do Senhor. Não é porque nós lemos muito a Bíblia, não. Não é porque nós oramos muito, não. Não é por causa do nosso próprio mérito. Claro, orar, jejuar, buscar Deus é muito importante, mas não é isso que nos sustenta. E o que é que nos sustenta? O que é que nos fortifica? O que é que nos fortalece? Só estamos aqui e só chegamos até aqui porque existe uma graça maravilhosa que nos sustenta. Existe uma graça que nos mantém de pé. Existe uma graça que quando nós pensamos em desistir, ela segura na nossa mão e fala: ei, eu estou contigo até a consumação dos séculos, não te deixarei e nem te abandonarei. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho a qual ela amamente, todavia
dizia: eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Essa graça ainda continua nos sustentando, essa graça ainda continua nos fortalecendo, essa graça ainda continua nos vivificando, essa graça ainda continua nos mantendo de pé. Então seja grato a Jesus por sua maravilhosa graça, porque nós não merecíamos, mas o seu favor imerecido nos alcançou. Mas Lucas, para que tudo isso? Para a gente entender que falta pouco, gente. Para a gente compreender que falta pouco. O céu está nos aguardando. E nós não trabalhamos por uma herança corruptível, como ouro, prata, riquezas e bens materiais. Nós trabalhamos para uma herança totalmente incorruptível, a qual nos aguarda no reino dos céus. Então, quando o pecado bater a porta, você fala assim: vou resistir porque meu Senhor breve virá para me buscar. Quando as adversidades chegar e você pensar em desistir, lembra-te de Jesus Cristo. Ele é a nossa viva esperança. Permaneçamos fiéis diante da presença. Continuemos caminhando em direção ao alvo, porque em breve Ele virá e nos recompensará por tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, porque a Bíblia diz que Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Salvação é para todos, mas galardão é para quem permanece fiel. Aplaude a Jesus nessa noite, por favor. Aleluia. Alguém recebeu esta palavra, glória? Que palavra!